Bom dia a todos, crianças, familiares, tia Deise, tia Maria Berdu. Peguem o copo de água para Jesus colocar os remedinhos que tanto necessitamos. Jesus e os bons espíritos. O meu está aqui. Vamos cantar? Jesus está aqui, vamos quietinhos ficar, pois Jesus está aqui. Obrigada, Jesus, por mais esse domingo que estamos aqui te sentindo em nossos corações. Assim seja. Vamos beber a nossa água? Que delícia! Agora vocês vão assistir uma história de um homem muito importante, um trabalhador de Jesus no bem. Depois a tia Deise vai falar com vocês. Fiquem com Jesus no coração a semana inteirinha. Tchau! Kardec, um exemplo de estudo. Há muitos anos, ano de 1804, nasceu um menino educado, inteligente e muito bom, num país muito longe, chamado França. Seus pais escolheram para ele o nome de Hippolyte Léon Denisard Rival. É um nome diferente, não é? É um nome francês, de pessoas que falam diferente de nós. Esse menino Rival era muito estudioso. Desde pequenino, ele gostava de estudar, de olhar livros, de ler. Aos 10 anos de idade, seus pais o mandaram para outro país, a Suíça, para aprimorar os seus estudos, pois lá havia a melhor escola da época. Era a Escola da Fraternidade, que cuidava para que as crianças e os jovens se tornassem homens responsáveis e úteis à sociedade. Ele gostava muito de ensinar e por isso foi professor durante muito tempo. Ele era muito esforçado e trabalhador. Durante o dia trabalhava e à noite estudava. Sabem o que ele fazia durante o dia? Ensinava em sua casa gratuitamente a muitos jovens que não tinham condições de pagar a escola. O professor Rival, por ter estudado muito, era também médico e falava muitas outras línguas, além da sua, o francês. Uns anos depois, se deu um episódio muito feliz em sua vida. Ele conheceu uma moça de nome Amélie Gabrielle Boutet, com quem se casou. Ela também era professora. Ele e a esposa trabalhavam bastante. Entre outros afazeres, ele escrevia livros de estudo para as escolas. Tornou-se assim um homem conhecido e respeitado. Um dia aconteceu algo muito importante, quando estava com 50 anos de idade. Através de um amigo, tomou conhecimento de coisas estranhas que vinham acontecendo na cidade. Dizia o amigo que, em determinada reunião que assistira, os objetos se moveram e uma mesa chegara a falar. É isso mesmo, conversando. O professor Rival, acostumado ao estudo, à pesquisa, achou aquilo muito estranho. Mas, depois do amigo insistir muito, decidiu assistir uma das reuniões. Ali, Rival viu pela primeira vez o fenômeno das mesas que se movimentavam sozinhas. Objetos diversos, como os vasos, flores e chapéus, se moviam em pleno ar, sem nenhum apoio. O professor ficou a pensar: será que são pessoas que estão aqui, que causam as pancadas? Se não, devia haver uma causa. E se pôs a pesquisar. Começou a frequentar com assiduidade as reuniões semanais, disposto a descobrir o que havia por detrás daquilo tudo. Logo descobriu que eram os espíritos, porque perguntou quem batia e movimentava a mesa e recebeu a resposta: somos os espíritos. Sabe como eles conversavam no início? Era através de pancadas na mesa. Então,
Os espíritos informaram que nada mais eram do que almas dos homens que já haviam deixado o corpo físico. Vou explicar com detalhes. É assim: quando uma pessoa morre, só o corpo de carne é que acaba, que morre. Vocês sabem que o espírito vai para o mundo espiritual, não é? Pois então, quando desencarnamos, o corpo vai ficar na terra, vai ser enterrado. Mas nós somos espíritos e continuamos vivos. Todo mundo é assim. Então, as pessoas que morrem são espíritos desencarnados, só não têm o corpo de carne. Pois então, Rivail aprendeu a conversar com os espíritos, com as pessoas que já estavam desencarnadas. Os espíritos ensinaram a Rivail muitas coisas e ele codificou, isto é, organizou as informações que recebeu dos espíritos em livros para que todas as pessoas pudessem ler. O professor Rivail preferiu assinar os livros espíritas com o nome de Allan Kardec, porque, segundo lhe revelaram o espírito, ele tivera este nome em outra existência. Os livros foram organizados por Allan Kardec, deram origem à doutrina espírita e são os seguintes: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, obras póstumas publicadas após o desencarne de Allan Kardec. Ele escreveu também a Revista Espírita, que era publicada mensalmente. Quando vocês crescerem mais um pouquinho, poderão ler todos esses livros e muitos outros que foram escritos, pesquisados a partir das obras de Allan Kardec. Agora eu vou contar a última coisa linda da vida de Kardec. Quando ele desencarnou, muitos espíritos cheios de luz vieram buscá-lo e, de mãos dadas, levaram Kardec para o mundo espiritual, cantando uma música muito bonita. Tudo ficou cheio de luz, brilhando. Texto retirado do site Seara do Mestre. Oi, bom dia a todos vocês. Que o nosso dia seja abençoado. Hoje é 3 de outubro do ano de 2021. O homenageado da nossa aula de hoje nasceu no dia 3 de outubro de 1804. Se ele ainda estivesse morando aqui no planeta Terra, sabe quantos anos ele estaria fazendo? 217 anos. Muito tempo, não é? Mas ele foi e é ainda uma pessoa muito importante. A tia Sandra disse que ele foi um trabalhador de Jesus. Realmente, ele foi um grande missionário de Jesus. Ele fez várias coisas que nós vimos no filme. E no filme mostrou que desde criança ele gostava muito de estudar. Sempre foi amigo dos livros. E que quando ele tinha mais ou menos 10 anos, ele foi estudar em outro país, na Suíça, com um professor famosíssimo, o professor Pestalozzi. E numa escola também famosa, essa escola ficava num castelo. Essa escola era totalmente diferente das outras escolas da época. Sabe por quê? As escolas de antigamente, se os alunos não fossem obedientes, não soubessem a lição, eles ficavam de castigo, eles podiam até apanhar do professor. Mas o professor Pestalozzi não era assim. A escola dele tinha muito amor, muito carinho, muito afeto. E na escola dele, como todas as outras escolas, estudava-se as disciplinas de todas. Mas estudava também outras coisas, desenvolviam outras habilidades. E respeito ao próximo, o amor, a paciência, a honestidade, eram todos valores que eram estudados nessa escola do Pestalozzi. E o nosso amigo Rivail, nosso menino Rivail, foi crescendo nessa escola e aprendendo as lições que o professor Pestalozzi foi ensinando. E cada vez estudando mais. Porque no futuro ele iria desenvolver uma grande missão. Ele ia codificar a doutrina espírita. Sim, ele veio codificar essa doutrina e ele recebeu todo o apoio, sabe de quem? De Jesus. Aqui nós temos o nosso boneco, o mascote Jesus, não é? Vou mostrar ele aqui, ó, lembrando dele. E esse daqui é o professor Rivail. Grandes amigos, missionário de Jesus. E o Rivail continuou estudando, crescendo, e ele se transformou num professor.
lecionava muitas disciplinas, matemática, física, química, anatomia. E aí algumas pessoas começaram a dizer nas biografias que foram escritas deles que ele era médico, até no filme falou isso. Mas foi-se estudado, as pessoas que fazem biografia estudaram, pesquisaram, mas não descobriu nenhum documento que estava escrito que ele foi médico. Mas ele conhecia tudo do corpo humano, ele conhecia tudo de todas as coisas, porque ele sempre foi muito estudioso, pesquisador. Mas então ele ficou, todo o documento que temos prova que ele foi professor. E ele estudava, lecionava, e assim ele foi continuando a vida dele. Se casou-se, e quando ele estava com 50 anos, ele ficou sabendo de uns fenômenos muito estranhos que estavam acontecendo em Paris. Nessa época ele já morava em Paris novamente. E ele resolveu ir pesquisar, estudar o que estava acontecendo. Porque diziam assim, que nessas casas aconteciam assim, as mesas levantavam e caíam no chão, os objetos faziam barulho. E disseram ainda também, como a gente viu no filme, que as mesas e os objetos respondiam às perguntas das pessoas. O professor Ribail falava assim, não é possível, isso não existe, a mesa não tem inteligência. Mas ele foi pesquisar e descobriu tanta coisa. Ele descobriu que quem respondiam às perguntas eram os espíritos. E os espíritos ensinaram e ele ia escrevendo. Ele perguntava e os espíritos respondiam e ele ia anotando, as outras pessoas anotavam. E através dos médiums, que são as pessoas que conversavam com os espíritos, ele foi completando um grande estudo. E com isso ele escreveu vários livros que aí no filme também mostrou para nós. O primeiro livro que ele mandou editar teve o nome de O Livro dos Espíritos. Por que ele colocou esse nome? Porque foram os espíritos que ensinaram, através de Jesus, que estava sempre amparando o nosso amigo professor Ribaio. E quando ele foi editar o livro, ele tinha que colocar o nome do autor. Ele não quis colocar professor Ribaio porque ele já era escritor, ele já tinha outros livros. Então ele colocou o nome de Allan Kardec, porque ele descobriu que em outras vidas ele teve esse nome. Então, o livro foi ditado pelos espíritos e ele codificou, ele organizou todos esses ensinamentos em vários livros. E nós temos muitos livros. Quando vocês forem maiores, vocês podem e devem estudar os livros que Allan Kardec codificou, porque são os ensinamentos de Jesus, esse nosso grande irmão, certo? Então essa é a nossa homenagem a Allan Kardec. No mês de outubro costuma-se homenagear, os espíritos costumam homenagear Allan Kardec, porque foi o codificador da nossa doutrina. Tá bem? Nós vamos ter uma música agora a seguir, denominada Ó Kardec. Vocês vão gostar muito da surpresa que vem. Tá bom? Cantem juntos. Beijos. Sim, depois vocês podem me contar se gostaram da surpresa que teremos hoje. Tá bom? Até mais. Beijinhos dos nossos amigos também para vocês.